Giovana, muito obrigado. Paulo, a palavra é sua para teus comentários. Boa tarde. Difícil comentar uma palestra tão rica. E eu diria que o que sobra dessa palestra é a seguinte pergunta. Ela fala de vazios, ela fala de demolições, ela fala de responsabilidades, de burocracias que não respondem às próprias responsabilidades, e relata uma série de exemplos que são extremamente interessantes. O que nos parece é que essa apresentação estimula a que a gente se pergunte: e quais são as nossas demolições? Quer dizer, eu estava conversando com ela segunda-feira a respeito dessa palestra e ela mencionou, naturalmente, o pátio do colégio. Mas, e também mencionou edifícios que pegaram fogo, como, por exemplo, esse último que ela mostrou, o Pier de Brighton, não é? Eu lembrei, então, de outras demolições que são importantes, que nós deveríamos, digamos, entender melhor. Vou dar um exemplo apenas só para sem a precisão das palestras, da palestra da Giovana. Por exemplo, se a gente começar a estudar a história de São Paulo, século XIX, por exemplo, o que hoje é o pátio, é a Praça Antônio Prado, na verdade tinha uma igreja, que era a igreja da Ordem Terceira, a igreja da Ordem Terceira dos Pretos, que foi transferida para o que é hoje o Largo Paissandu. E no lugar há um vazio que foi depois preenchido, digamos, coincidentemente, havia um terreno da família Prado que, naturalmente, imediatamente constrói um edifício e fecha a praça, que hoje é a Praça Antônio Prado, o edifício que foi do Citibank, e depois hoje é Bolsa, né? E então a gente é transferido para o Largo Paissandu, que naquela época era periferia, era longínquo, não incomodava. E a gente começa a estudar, então, o Largo Paissandu e termina. Veja, eu tenho 5 minutos para falar, então não vou contar toda a história, né? Mas com um grande incêndio, porque essas coisas terminam com tragédias de incêndios gigantescas. O edifício que pegou fogo exatamente um ano atrás. É claro que a gente poderia também lembrar de outras demolições que ela não falou. Há um trabalho no Rio de Janeiro, já que ela começou a falar sobre o Rio, que é a demolição do Morro de Santo Antônio. Há pouquíssimo tempo atrás, este ano ainda, acho que 1 ou 2 meses atrás, fui banca de uma tese de doutorado da Marina Oba, que conta minuciosamente toda a história, desde tempos coloniais, desde Brasil Colônia, Império, Pereira Passos, etc., para chegar até os dias de hoje, o que aconteceu nesse grande vazio, nesse grande buraco que foi o Morro de Santo Antônio. Trabalho magnífico, a tese eu passei para ela, porque ela gosta dessas demolições de grande escala, mas a tese é muito boa e é um dos raríssimos estudos sobre as grandes transformações urbanas. Tudo isso
nos lembra outras coisas. Por exemplo, ela mencionou essa primeira fábrica da Ford em Detroit. Nós temos um exemplo aqui em São Paulo quase tão velho quanto esse. Em 1919, a Ford construiu uma fábrica no Brasil que está no Bom Retiro, em pé, perfeitamente, digamos, caracterizada, as suas alvenarias de tijolo, os seus vãos, em perfeito estado. Infelizmente, o edifício é privado e nós nunca conseguimos entrar dentro do edifício, mas ele está em melhor estado do que esses de Detroit. Então, talvez a gente não tenha uma grande demolição aí no caso. Mas eu queria fazer um comentário oposto àquele que a Giovanna fez. Ela menciona demolições, espaços que se tornam vazios, usou palavras muito fortes para definir essas demolições, esses vazios urbanos, as responsabilidades dos burocratas que permitiram isso. Eu gostaria de falar de um outro vazio que é por oposição ao que você falou, exatamente o oposto. O centro da cidade de São Paulo é um grande vazio. Se você for sábado à tarde, domingo, é um grande vazio. Quer dizer, é um vazio de gente, não um vazio de metros quadrados, mas é um vazio que a burocracia, nós arquitetos, conseguimos criar. Você anda hoje, a esta hora da tarde, as ruas estão cheias, porque tem lojas sobre lojas, mas os prédios para cima, 4, 5, 6, 10 andares, estão vazios. Isto é um vazio mais trágico do que esses que você mostrou, porque é uma cidade morta, é uma cidade que não tem vida. A prefeita, veja, só para, digamos, simplificar, a ideia não é fazer uma grande conferência, mas a prefeita Marta Suplicy tinha perfeita consciência e propôs um programa que se chamava Morar no Centro. Se eu não me engano, a Marta foi prefeita entre 2000 e 2004. Eu estou um pouco falando de memória. E o que ela fez foi levar algumas secretarias para a cidade. Por exemplo, todos sabem, a prefeitura no antigo edifício da família Matarazzo, e também comprou, de fato, nesse caso, ela comprou 5 ou 6 edifícios que foram licitados para serem transformados em habitação. Por acaso, o meu escritório fez o restauro de um desses edifícios, o edifício Riachuelo, com 17 pavimentos, que nós transformamos em 120 apartamentos. Apartamentos que foram imediatamente vendidos pela prefeitura, até para moradores de rua. Se vocês visitarem o prédio, é uma maravilha, porque os moradores tomaram conta, a uma síndica senhora, terrivelmente prussiana, severa, e os moradores pintaram tudo. O arquiteto tinha feito cinzinhas, beges, branquinhos, eles pintaram de verde, amarelo, etc. Ótimo, muito bom, né? E o prédio está mantido rigorosamente. Porque não há ninguém que trabalha no prédio, todos são voluntários, são moradores do prédio. Então, a guarda da noite é feita por moradores e não entra bêbado. Ou seja, quem bebeu acima do que devia não entra no prédio, porque não vai brigar com a mulher, etc.
O prédio está muito bem e estava bem quando terminou a gestão da Marta. O prefeito seguinte, houve um pequeno interregno de, sei lá, 1 ano do Serra, que não chegou a se interessar pelo problema, mas o prefeito seguinte, que era o Kassab, interessou-se pelo programa. Ele ficou entusiasmado com a ideia de morar no centro, de acabar com o vazio no centro. E fez uma série de seminários para entender o que era, as razões, as vantagens, como podia ser feito, enfim. E, a um certo momento, nós mostramos, não apenas eu, mas os arquitetos envolvidos, muitos da própria prefeitura, que existiam muitos edifícios na cidade com essas características. E ele, então, encomendou uma pesquisa que foi feita pela FAUSP, e disso resultou um livro que está na biblioteca da FAO, para quem quiser consultar, no qual estão indicados 160 edifícios no centro expandido, não apenas no centro histórico, ou seja, digamos, na colina histórica, mas também chegando até Praça da República, Rua Vitória, enfim, um centro expandido, mercado, etc. O livro foi apresentado, com cada página um edifício, com seu histórico, áreas, disponibilidades, condições físicas. Foram excluídos os edifícios em mau estado e foram excluídos os edifícios que tinham problemas de herança, problemas judiciais de herança insolúveis, e, então, esses foram eliminados. Resultaram 160 edifícios. O prefeito disse, não há condições de comprar 160 prédios, a prefeitura não tem dinheiro, não tem condições de comprar e restaurar 160 prédios. Então, vamos fazer uma escolha. O projeto voltou para a fundação da FAUSP, naquela época, a FUPAM, que, então, refez as análises e chegou a 60 prédios. Prefeito, esses são mais viáveis, envolvia, por exemplo, vários hotéis. Um hotel é uma maravilha, porque já tem parede e banheiro, então é relativamente mais fácil e mais barato restaurar. E ele, então, aceitou essa sugestão, houve um seminário. Infelizmente, houve um erro de interpretação e os 160 edifícios foram invadidos naquela semana. Eles estão invadidos até hoje, em boa parte. A prefeitura dialogou com as pessoas que haviam invadido, e a ideia era que aqueles que haviam invadido seriam os primeiros a se beneficiar da reforma. Para o departamento jurídico da prefeitura, isso era inviável, porque o edifício tinha que ser liberado, desapropriado, reformado, e aí feito dos cadastrados, feito um sorteio. E as populações não aceitaram. Então, isso gerou um impasse. A primeira gestão do Kassab terminou em nada, a segunda gestão do Kassab também não terminou, não foi feito nada nessa área. O Haddad se interessou profundamente pelo problema e, no fim da gestão, nos últimos meses da gestão, emitiu uma legislação que, se não toca nesse assunto, pelo menos permite corrigir o erro que nós, arquitetos, fizemos por décadas. Isto é, edifícios feitos no centro histórico, por exemplo, têm coeficientes de aproveitamento, primeiro, taxas de ocupação de quase 100%.
90 e tantos por cento. E coeficientes de aproveitamento altíssimos. Por exemplo, o edifício Riachuelo, que nós fizemos, tinha um coeficiente de aproveitamento de 16. Quer dizer, a legislação, até muito recentemente, dizia o seguinte: tudo bem, se você quiser restaurar, o coeficiente de aproveitamento é 4, e ponto final, quer dizer, ou 2, enfim, depende. Ninguém fez a bobagem de demolir coisas construídas. O centro se tornou vazio. Esse é o vazio. Não é um vazio por demolição, é um vazio por legislação. Um erro de legislação grave. O que diz o Haddad? Se você pegar um desses edifícios e, por acaso, tiver interesse, ou privado, ou em associação, participação privado-público, você pode restaurar o prédio e, inclusive, aumentar o coeficiente de aproveitamento, se for necessário construir escadas, caixas d'água, acrescentar coisas que acrescentam segurança ao edifício. Portanto, extremamente interessante. A arquiteta Beth França, quando diretora do CDHU, interessou-se profundamente, encomendou uma série de projetos e contactou uma série enorme de proprietários absolutamente dispostos a entrar nesse negócio. Por quê? Porque edifícios vazios, que se não tiverem segurança, são invadidos, mas que pagam IPTU, pagam segurança, pagam manutenção, etc. Então, para os proprietários, mesmo valores relativamente baixos eram muito interessantes. Nenhum desses prédios foi, de fato, concluído, a situação está parada, até que pega fogo o edifício Wilton Paes de Barros, que era uma invasão. Estudando essas invasões, o que a gente percebe é o seguinte: hotéis é uma maravilha, porque tem paredes, banheiros, ou seja, se há um incêndio, num sofá, numa cama, qualquer coisa, o incêndio para por aí. Mas edifícios de escritório, grandes lajes, foram divididos por painéis de madeira e cozinhas à base de botijão de gás. Quer dizer, quando o primeiro botijão de gás pega fogo, quer dizer, pega fogo uma cortina, um sofá, uma cama, mas quando esse fogo chega na cozinha e explode um botijão de gás, como foi o caso, acabou o prédio. Ou seja, o prefeito se deu conta disso. Se vocês pegarem os jornais, vocês vão ver que há uma declaração do atual prefeito dizendo que os edifícios nessas condições seriam desapropriados. Nos jornais seguintes, no último ano, eu acompanhei isso, porque me interessa o assunto, acho que 4, 5 edifícios, de fato, foram esvaziados por conta de segurança. E ponto. E os outros 60? Voilà. Então, cara Giovanna, as tuas demolições e os teus vazios são trágicos, mas eu acho que a falta de demolições, a falta de vazios, ou melhor, os nossos cheios, que são vazios, são tão graves quanto. É isso. Isso aí,